Não é um tema fácil de se falar, é um tema muito pesado, mas a gente precisa falar sobre suicídio. Antes de tudo, a gente precisa tratar com o aspecto teológico do negócio. Afinal, isso aqui é um canal que se propõe a falar sobre teologia. Então, antes de falar com a pessoa que está sofrendo isso, ou falar sobre o assunto em questão, a gente precisa falar sobre como a Bíblia trata isso. Uma discussão surgiu alguns meses atrás falando sobre suicídio e se suicídio teria salvação ou não teria salvação, se a pessoa perdia a salvação quando ela se matava ou coisa do tipo, e muita gente ficou discutindo, depois o tema reapareceu e está sempre reaparecendo às vezes que acontece algum caso desse, que infelizmente aconteceu muito há um tempo atrás, quando 3 ou 4 pastores se suicidaram num mês só. Primeira coisa, a Bíblia diz pra gente que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso a gente vai tratar num outro vídeo que vai vir, mas é o único pecado que Jesus diz não ter perdão. O único caso que aparece Jesus falando de um pecado que não é perdoado é na blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente não pode adicionar nada a essa lista porque Jesus não deixou aberto pra gente colocar o que a gente quiser. Segunda coisa que eu ouvi o pessoal falar sobre isso é que a pessoa, quando ela faz isso, ela não tem tempo para se arrepender. A pessoa, quando se suicida, ela não consegue se arrepender do seu pecado. Como que Jesus vai perdoar? Como que Deus vai olhar para a pessoa e ver ela justa se ela não conseguiu se arrepender desse pecado, se ela não mostrou fruto de arrependimento? A gente precisa entender um pouco do que a gente está falando e como a gente entende que a salvação acontece. Porque imagina você vivendo uma vida com Cristo, sendo santificado por Cristo e sido justificado por Cristo. Você se vê à beira da morte e antes de morrer você comete um pecado, você mente, você faz alguma coisa desse tipo, você não dá glória a Deus por algo que devia ser dado glória e você não tem tempo para pedir perdão por isso. E aí a gente começa a perceber que o que a gente está fazendo na verdade é colocar o peso do pecado do suicídio maior que o pecado da mentira ou que o pecado da fofoca, falar que Deus perdoa a fofoca mesmo se a gente não se arrepender. Mas o suicídio não, ele não consegue perdoar. Outra coisa, o que é que traz o perdão de pecados? O que traz o pagamento da justiça? É o nosso arrependimento ou é o sacrifício de Cristo? Como que as coisas acontecem dessa forma? Que a gente vai estabelecer que, na verdade, o que faz Deus nos ver como justos e ver o nosso pecado como pago, não é o nosso arrependimento, é o sacrifício de Cristo. É o que Cristo faz na cruz que paga o pecado. E a partir daí, Deus olha pra gente como justos. Ele vê a justiça de Cristo que foi imputada a nós. E vê o nosso pecado sendo imputado a Cristo. Porque é isso que Cristo faz na cruz. Ele não depende do nosso arrependimento, mas o nosso arrependimento é fruto disso. Por ser santificado por Cristo, por ser justificado por Cristo, eu mostro frutos de arrependimento. Eu mostro que o pecado para mim é peso. Eu mostro que eu não quero pecar. Eu mostro que quando eu peco, eu me arrependo daquilo e aquilo para mim é sujo, é nojento. Isso é o que acontece de fruto. Não é o que me paga diante de Cristo. Você não paga nada diante de Deus pelo seu pecado. O seu arrependimento não faz uma conta ser paga lá diante de Deus. Foi Cristo que fez isso, não é você. É só a gente ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que Paulo diz o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas suas boas obras e não é pelas suas obras de arrependimento. É pelo sacrifício de Cristo. E nada nos separa do amor de Cristo. Paulo vai dizer que nem a morte nos separa. E ele não disse que é nem a morte que é matada por outra pessoa, e não a morte que acontece através do suicídio. Não é a morte que vai nos separar do sacrifício de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós, do amor que Ele tem por nós. Nada nos separa, uma vez que somos justificados por Cristo e o trabalho é feito por Ele. Outro argumento que a gente recebe também falando sobre isso é que em 1 Coríntios 3, versículo 17, Paulo está dizendo que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus irá destruí-lo. Ele começa com: vós sois o templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo, Deus irá destruí-lo. E o pessoal usa para dizer: tá vendo? Aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir. Então o suicídio não tem perdão, porque Deus precisa destruir essa pessoa que destruiu o templo do Espírito Santo, que era ela mesma. Problema: se você interpretar essa passagem dessa forma, você vai ter que adicionar à sua lista de pecados imperdoáveis não só o suicídio, como também o homicídio. Então, se alguém vai lá e mata outra pessoa, que é o templo do Espírito Santo, ela não tem perdão pro pecado dela. Não tem perdão, não tem jeito nenhum, porque Deus precisa destruir essa pessoa. Se a gente interpretar desse jeito, a gente vai ter que aceitar
aceitar esse tipo de argumento e começar a adicionar à lista de pecados imperdoáveis um monte de outras coisas. Tudo que causar a morte de alguém vai ser pecado imperdoável porque não pode destruir o templo do Espírito Santo. O que Paulo está falando é que o coletivo das pessoas é o corpo do Espírito Santo. Vós sois o corpo, e Jesus vai falar sobre isso, que nós somos parte de um corpo. Paulo vai falar sobre isso, que nós somos parte de um corpo. Nós somos o corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo, as pessoas, o coletivo é o templo do Espírito Santo. E aquele que tentar destruir o corpo, que é Cristo, aquele que tentar destruir o corpo, que é a igreja junto da cabeça, que é Cristo, Cristo irá destruí-lo. Aquele que atenta contra o seu povo, contra a sua igreja, aquele que atenta contra os objetos de amor de Deus, vai ser destruído. Está falando do julgamento que vai ser feito para aqueles que tentaram atentar contra os santos de Deus. Não é uma acusação para aquele que está em Cristo, porque você bem se lembrou agora, nenhuma acusação há para aquele que está em Cristo Jesus. Outra coisa que a gente ouve muita gente falar sobre esse assunto é que um crente de verdade nunca vai chegar a esse ponto. Quem é crente em Jesus de verdade nunca vai chegar ao ponto de se suicidar. E aí eu pergunto para essa pessoa que tem esse tipo de argumento, você já passou pelas dificuldades que alguém que comete suicídio passou? Você sabe o que essa pessoa passou e você aguentaria passar pelo que ela passou? Você sabe quais foram os motivos que levaram a pessoa a sequer pensar naquilo e depois cometer aquilo? Você já teve depressão? Você sabe como que é ter depressão? Você sabe como que é querer que tudo acabe, que a vida acabe, que nada mais aconteça, que você possa só sumir, que tudo se acabe nesse mundo, porque só o que te dá alegria é o pensamento de sair daquilo que te dá dor? Você já parou para pensar nesse tipo de coisa? Como é que a gente pode estabelecer que, um crente de verdade não chegaria a esse ponto se a gente não passou por essas coisas e se a gente entende que depressão muitas vezes é uma doença e que leva a pessoa a sentir esse tipo de coisa que pode causar o suicídio, que pode levar a pessoa a pensar e cometer o suicídio. A gente encontra casos na Bíblia de pessoas que chegaram ao ponto de pedir para Deus que matassem ela. Então você tem, por exemplo, Jó chegando diante de Deus e falando, amaldiçoando o dia que ele foi nascido, Jeremias falando, você tem Jonas chegando diante de Deus, tudo bem que era por um motivo mais simples, menos pesado, mas amaldiçoando o dia e pedindo para morrer, todo esse tipo de coisa acontecendo. Elias chegou ao ponto de pedir para morrer quando ele viu que ele ia ser perseguido por Jezabel. Esse tipo de coisa acontece com o crente. Assim como o crente fica gripado, o crente pode passar por isso. Não é em todo caso, mas acontece. E a depressão é uma doença que ela vai tirar certas vitaminas do seu corpo, que vai tirar a sua habilidade de sentir alegria, a sua habilidade de sentir qualquer coisa. Então é uma apatia total por qualquer sentimento, por qualquer alegria, que pode muitas vezes levar a gente a cometer isso. Pode acontecer com um crente? Pode ser que aconteça, ele pode chegar a esse ponto. Se ele não tratar dessa doença, se ele não for atrás de corrigir isso, se ele não conversar com as pessoas, pode chegar a esse ponto. Um cristão consegue chegar. Eu não posso, através da minha régua de bondade, da minha régua sentimental, dizer que um crente não consegue chegar a esse ponto, porque muitas vezes eu não experimentei o que essas pessoas tiveram que passar. Outra coisa que você pode dizer é que, mas a palavra diz que não tem não vem nenhuma tentação sobre nós que a gente não consiga aguentar, e essa pessoa não conseguiu. Então, não quer dizer que essa tentação que sobreveio sobre a pessoa não era possível de ser aguentada se ela estivesse em Cristo. Seria possível, mas ela não aguentou. Era possível de aguentar, mas ela não aguentou. Acontece, a gente tem que mostrar como um cristão lida nessa situação, como que a pessoa deve lidar com isso, porque enquanto a gente fica reclamando e falando sobre ser pecado, não ser pecado, que é pecado, a gente fica reclamando sobre se salva ou se não salva, pode ter alguém na sua igreja precisando da sua ajuda, passando por esses sintomas de depressão, cogitando suicídio, você pode ajudar essa pessoa. Ao invés de ficar tentando colocar na lista de pecado que Jesus não perdoa, o suicídio e outras coisas, vamos ajudar as pessoas que estão precisando a entender que Cristo morreu para perdoar pecado, e suicídio é um deles. E a gente não está aqui para fazer apologia ao suicídio e falar para a pessoa que está passando por isso, tá tudo bem, pode ir lá e fazer que você não vai perder sua salvação. Não é isso. Paulo ensina pra gente no livro de Romanos que a graça não é carta branca pra gente pecar. Então a gente não estabelece que só porque Cristo perdoa um pecado eu posso fazer isso. Então é o pensamento de onde o pecado abundou, superabundou a graça, então por isso vamos pecar mais para que a graça abunde mais sobre a nossa vida. Não é assim que funciona. A gente entende o que é pecado, a gente entende que a gente não pode fazer, e Cristo veio para perdoar todos os pecados que a gente cometeu, que a gente comete, que a gente vai cometer.
mesmo esses tão pesados e tão sombrios. Você que está passando por isso, que está cogitando isso, que está passando por um momento de depressão, conversa com alguém. Você precisa de alguém para conversar? Manda e-mail para a gente. Se você não tiver com quem conversar, nosso e-mail está na descrição. Fala com teu pastor, fala com seus pais, fala com alguém que te ouça e possa te ajudar a passar por esse momento. Deus é o doador da vida e só Ele pode tirar a vida. Você não tem o direito de tirar a sua própria vida, por mais que esteja em dor, porque Cristo pode resolver essa dor para você. Cristo veio para nos livrar das nossas dores, dos nossos pecados, de todo o jugo do pecado. E Ele pode fazer isso para a sua vida também. É só você confiar no trabalho que Ele fez na cruz. A ordem de Deus é que a gente viva para a glória dEle. E você pode fazer isso. A vida é bela, a vida é boa, é feita para ser vivida, mesmo que hoje ela possa não parecer para você. E para você que está pensando ainda que é pecado, eu peço que você analise na Bíblia e veja se realmente a Bíblia confirma isso que você está pensando com todos esses argumentos que a gente já te deu. E pare de discutir isso e vá ajudar as pessoas que estão precisando. Gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você discorda da gente, a gente pode conversar sobre isso. Compartilha esse vídeo, tem muita gente precisando ouvir isso. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Se você quer ajudar esse trabalho a funcionar, nós temos o Padrim, você pode ajudar a gente com um valor pequeno mensal, que ajuda tudo isso aqui a continuar funcionando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.